Você já sentiu o gosto amargo da hesitação? Aquele instante em que as palavras certas somem, o passo que deveria ser firme vacila, e o mundo, implacável, segue em frente sem você? Neste exato momento, alguém mais fraco que você está vencendo. Por quê? Porque essa pessoa parece mais segura. Ela fala sem vacilar, age como se merecesse tudo, e o mundo acredita nela. Enquanto isso, você hesita. Você pensa demais. Você espera pelo momento certo, pelas palavras certas, pelo sentimento certo. E enquanto você espera, outro alguém toma o que poderia ter sido seu. A confiança não é uma característica, é uma arma. E se você não a carrega, alguém a usará contra você. Maquiavel sabia disso há séculos. Os audaciosos avançam mesmo que lhes falte habilidade. Os hesitantes ficam para trás, não importa o quão geniais sejam, porque o poder não pertence aos melhores, pertence aos mais convictos. Este vídeo é um ponto de virada, não para motivação, não para conforto, mas para controle. Você aprenderá a apagar a hesitação, falar como um soberano e se mover como um homem que espera ser obedecido. Assista com atenção, porque a partir de agora sua fraqueza não será mais tolerada, ela será substituída. Você não nasceu fraco, você foi moldado assim, pela repetição, pela recompensa, pelas regras. Treinado para obedecer, treinado para buscar aprovação, treinado para perguntar: isso está bom? O que habita dentro de você agora não é um homem. É um servo condicionado a agradar, programado para se submeter. Um cão leal que se encolhe diante do julgamento e espera por permissão. Aquela voz na sua cabeça, a que hesita, a que pensa demais, a que pede desculpas antes de falar. Essa não é você. Esse é o servo interior. E se você não o eliminar, você jamais será livre. Maquiavel não sussurrava. Ele comandava. Ele não esperava para ser compreendido. Ele agia e deixava os outros acompanharem. Ele não pedia por poder. Ele o tomava, porque sabia que aqueles que pedem não merecem. Sua transformação começa com a inversão. Toda vez que quiser se encolher, expanda-se. Toda vez que quiser se explicar, pause. Toda vez que quiser se desculpar, encare. Porque a confiança perigosa não vem de se sentir pronto. Ela vem de fazer o que o servo interior jamais ousaria. Você anda mais rápido. Você ocupa espaço. Você para de concordar com a cabeça. Você para de suavizar seu tom. Você fala como se suas palavras fossem decisões, não sugestões. Confiança não é uma mentalidade. É uma identidade. E essa identidade é forjada na rebeldia. Não contra o mundo, mas contra a versão de você que ainda quer servir. Então, aqui está a sua primeira regra. Se algo te diminui, elimine-o. Um pensamento, um hábito, uma pessoa, elimine. Se te faz hesitar, confronte. Se te torna fraco, negue. Se tenta ser aceito, ria disso. O mundo lhe dirá para ser gentil, educado e bom. Mas aqui está a verdade maquiavélica. Homens bons são instrumentos. São usados, descartados, substituídos. Homens poderosos não são bons. Eles são precisos, medidos, controlados, calculados. E isso começa aniquilando aquela pequena voz dentro de você que ainda implora para ser aceita. Você não precisa de permissão. Você não precisa de validação. Você precisa de apenas uma coisa: a disposição para se tornar temido não pelos outros, mas pelo seu antigo eu. Porque uma vez que você elimina o servo, o soberano desperta. Homens poderosos não chegam de forma barulhenta. Eles chegam com presença. Não através da voz, mas do silêncio, da quietude e do olhar. Você não precisa ser conhecido. Você não precisa ser gostado. Você só precisa que a atmosfera mude no momento em que você entra. É assim que um homem se move quando é dono do ambiente. Não porque lhe disseram que ele é, mas porque ele se comporta como se sempre tivesse sido. Maquiavel compreendeu isso nas cortes reais. Aqueles que governavam nem sempre eram os reis. Às vezes era o homem no canto que mal falava. Mas quando o fazia, toda a corte se inclinava para ouvir. O silêncio é controle. Você pensa que falar te torna dominante. Não torna. Te torna previsível. O homem quieto é a ameaça, porque ninguém sabe o que ele está pensando. Ao entrar em uma sala, você não busca permissão. Você não olha ao redor buscando aprovação. Você observa. Você absorve. Você deixa os outros se apressarem para provar seu valor enquanto você calcula. Sua postura fala antes da sua boca. Você se move lentamente. Não porque está inseguro, mas porque não tem pressa. Predadores não correm, a menos que seja a hora de atacar. Até lá eles esperam, calmos, prontos. A maioria das pessoas nem percebe o quão rápido se move, o quão rápido fala, com que frequência interrompe, porque estão tentando impressionar, porque ainda estão sob o julgamento de outra pessoa. Mas quando você entra como se fosse o dono do lugar, você não fala para impressionar, você fala para decidir.
Cada frase carrega a finalidade. Cada palavra soa como uma conclusão. As pessoas começam a ouvir de forma diferente. Elas não te desafiam. Elas se calibram a você. E quando os outros falam, você espera. Deixa que eles vão primeiro. Deixa que revelem sua fome, sua insegurança, sua fraqueza. Porque quem fala primeiro geralmente entrega o que teme. E uma vez que você sabe disso, pode dobrá-los à sua vontade. Você não persegue energia. Você cria gravidade. Porque a confiança a este nível não é sobre ser gostado. É sobre fazer os outros questionarem sua própria posição apenas por estarem perto de você. Então você se porta como se já tivesse vencido. Não com arrogância, mas como alguém que não compete porque já escolheu a si mesmo. Se eles te respeitam, ótimo. Se não, melhor. Porque a indiferença à aprovação é a forma final de poder. E se a sala não era sua quando você entrou? Quando você sair, eles se lembrarão como se fosse. Não porque você exigiu, mas porque você não precisou. Palavras não são apenas sons. São armas. E a maioria dos homens fala como se estivesse pedindo permissão para existir. Você os identifica instantaneamente. O tom crescente no final de cada frase. A risada nervosa. O interminável, eu acho, talvez, não tenho certeza. Eles falam como se estivessem se desculpando por ocupar espaço. Isso não é discurso. É autossabotagem. Maquiavel sabia a verdade. O poder nem sempre está no que você diz, mas em como você diz. E quando você fala como se não pudesse ser negado, as pessoas não analisam suas palavras. Elas se submetem ao peso da sua certeza. Porque aqui está o jogo. As pessoas não são lógicas. São emocionais. Elas não seguem a verdade. Elas seguem a convicção. Se você soa seguro, elas assumem que você está certo. Se você hesita, elas assumem que não vale a pena te ouvir. Então, como soa uma voz maquiavélica? É lenta, calma, final. Você fala como se suas palavras não estivessem abertas a debate. Como se cada sentença fosse um decreto. Você fala como alguém que já espera ser obedecido. Não importa se você está em uma sala cheia de especialistas. Se você soa como uma decisão, eles se renderão. Essa é a primeira regra. Soe como o fim, não o começo. E aqui está o que a maioria nunca lhe dirá. Você não precisa falar com frequência para ser respeitado. Na verdade, quanto mais você diz, mais chances dá aos outros de te decodificar, te desafiar ou pior, parar de te temer. Fale menos, signifique mais. Quando você falar, elimine a suavidade, sem preenchimentos, sem explicações, sem desculpas. Nunca diga só estou dizendo, posso estar errado. Não sei se isso faz sentido mais. Essas são rotas de fuga para os fracos. Queime-as. Diga o que quer dizer e pare por aí. Deixe os outros lidarem com o silêncio que se segue. Porque o silêncio após uma declaração forte é poderoso. Ele desafia as pessoas a te contestarem, e a maioria não o fará. Por quê? Porque tem muito medo do que mais você poderia dizer. Agora entenda isto. O tom da sua voz é a sua verdadeira mensagem. As palavras são a superfície, mas o seu tom calmo, firme, deliberado, diz às pessoas exatamente onde você está na hierarquia. Você quer subir? Abaixe o seu tom. Desacelere seu ritmo. Remova a energia nervosa. Soe como alguém que não tem nada a provar e tudo sob controle. Soe como um homem que já tomou sua decisão e espera que o mundo o alcance. Você não vence conversas sendo mais alto. Você as vence falando de uma forma que faz as pessoas sentirem que suas palavras não são sugestões. São fatos. É assim que os governantes falam, como os generais falam, como os reis no exílio falam antes de retomarem seus tronos. E se alguém te desafiar, nunca se defenda. Redirecione. Não discuta. Não explique. Não justifique. Apenas diga, eu discordo. Ou melhor, isso está incorreto. E então siga em frente. Porque quando você se recusa a debater, você sinaliza algo aterrorizante. Que a sua realidade não está aberta à negociação. É assim que você controla uma sala sem nunca levantar a voz. Porque confiança não é volume, é gravidade. É o peso invisível por trás de suas palavras. A suposição de que, quando você fala, os outros devem ouvir. Quando você fala, a sala deve sentir. Não através do ruído, não através da arrogância, mas através da certeza inabalável. Você não está tentando estar certo. Você está falando como alguém que não pode estar errado. Você não está tentando ser ouvido. Você está falando como alguém que não se importa se você concorda, porque eventualmente você concordará. Isso é poder. E a partir deste ponto é como você fala. Ou você fica em silêncio. Confiança sem controle é decoração. Você pode andar de cabeça erguida, falar bem, mover-se com autoridade. Mas se alguém ainda pode te provocar com uma frase, você não é poderoso. Você está exposto. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles dominam a presença, dominam o discurso,
Mas suas emoções ainda pertencem a todos os outros. Um sussurro de desrespeito, e eles reagem. Um elogio, e eles amolecem. Um silêncio, e eles entram em parafuso. Você não é livre até dominar a guerra invisível, aquela dentro da sua própria mente. E isso começa reprogramando sua identidade. Maquiavel entendia isso nas cortes do poder. Ele não temia inimigos. Temia a dependência emocional ou não. Ele não confiava no afeto, confiava no controle. Porque uma vez que as pessoas sabem o que te move, elas sabem onde pressionar. E uma vez que sabem onde pressionar, você não é mais perigoso. Você é gerenciável. E homens gerenciáveis são descartados no momento em que perdem a utilidade. Então, aqui está a transformação. Você para de ser o homem que reage e se torna o homem que calcula. Alguém te insulta. Você não se explica. Você observa. Você extrai dados. O que eles estão tentando obter de você? O que estão escondendo por trás do insulto? Alguém te elogia. Você não se derrete. Você analisa. Por que estão te elogiando agora? O que eles querem? Alguém te ignora. Você não entra em pânico. Você se torna ainda mais frio. O silêncio se torna sua arma, não sua ferida. Isso é o que significa tornar-se psicologicamente inalcançável. Não sem emoção, mas inabalável. Você sente tudo, mas não age sobre nada, a menos que sirva ao seu resultado. Quando alguém te testa, você não ataca. Você não mostra nenhum desconforto visível. Por quê? Porque sua mente não é um espaço público. É uma fortaleza. E você decide quem entra. É assim que você para de ser manipulado. A maioria dos homens é tão fácil de controlar que chega a ser risível. Diga a eles que não são bons o suficiente, e eles se explicarão excessivamente. Diga que são incríveis, e eles te perseguirão. Afaste-se emocionalmente, e eles implorarão para se reconectar. Isso não é poder, é programação. E até que você quebre o código, você sempre será a ferramenta de outra pessoa. Então, como você se reprograma? Você elimina a necessidade de ser compreendido. Esse é o vírus raiz. O desejo de se explicar, de ser visto, de ser validado. É o que te torna controlável. Queime-o. Você não existe para ser compreendido. Você existe para mover o mundo ao seu redor de forma estratégica, cirúrgica, silenciosa. Você elimina o medo da rejeição, porque a mente maquiavélica não persegue a aceitação. Ela controla o acesso. Você não quer ser convidado para entrar. Você quer que as pessoas se perguntem o que acontece quando não são mais permitidas perto de você. E você elimina o hábito de reagir emocionalmente. Emoções são reais, mas irrelevantes, a menos que sejam usadas como arma. Você está com raiva. Use-a como combustível. Foi insultado. Use como vantagem. Duvidaram de você. Use o silêncio. E deixe que os resultados falem mais tarde. É assim que homens poderosos são construídos. Eles não se tornam robóticos. Eles se tornam inegáveis. Porque uma vez que ninguém pode te abalar emocionalmente, eles só podem te observar mover-se com precisão e temer o que você fará a seguir. Deixe que os outros busquem paz e compreensão. Você busca clareza e controle. Porque o mundo não se importa com como você se sente. Ele apenas responde ao que você projeta. Certeza, direção, gravidade. E quando sua identidade se torna inabalável, você se torna perigoso. Não porque é violento, não porque é barulhento, mas porque é inalcançável. As pessoas ao seu redor tentarão. Elas te testarão. Vão te elogiar. Vão te ignorar. Vão te tentar. Mas nada funciona. Você permanece o mesmo. Frio, calmo, calculado. E com o tempo, elas param de tentar te manipular porque percebem algo aterrorizante. Você é a única pessoa que elas não conseguem mover. Esta é a transformação final. Não postura, não discurso, não aparência, mas identidade. Você não é mais moldado pelos outros. Você molda a sala. Você molda as regras. Você molda o resultado. Você não precisa ser compreendido. Você não precisa ser aceito. Você não precisa de nada de ninguém. Porque agora você não pertence a ninguém. E é isso que te torna intocável. A rejeição parece uma ferida para o fraco. Para o poderoso, é um sinal, um presente, uma mensagem do mundo dizendo que você estava muito disponível, muito óbvio, muito desesperado. Ótimo. Agora você sabe o que precisa ser destruído. Entenda isto. A rejeição não é pessoal. É posicional. As pessoas rejeitam o que acreditam que podem sobreviver sem. Então, se disseram não para você, significa que acreditam que não perderão nada. Isso não é um insulto. É informação. Agora você sabe onde eles estão e onde você está. O que significa que agora você pode se posicionar para contra-atacar mais tarde, quando eles estiverem fracos e você, intocável. Então, nunca pareça afetado. No momento em que você demonstra dor, eles vencem. Não é nem sobre eles, é sobre a sua lenda.
Uma mente maquiavélica não entra em pânico quando a porta se fecha. Ela torna a sala mais fria. Você não foi rejeitado. Eles foram desqualificados de ter acesso a você. A rejeição só é real quando você a reconhece. Então você não reage. Você evolui. Retire sua presença como uma arma. O que acontece quando algo que você considerava garantido desaparece? Você começa a sentir seu peso, seu valor. É exatamente isso que você faz quando é rejeitado. Desapareça. Sem explicações, sem despedidas emocionais. Apenas uma ausência estratégica. E enquanto eles sentem o vazio, você constrói. Maquiavel disse: os homens devem ser bem tratados ou destruídos, porque se vingam de ofensas leves, mas não das graves. Então, não os fira. Torne-os irrelevantes. Faça seu silêncio ser mais alto que suas palavras. Faça-os se perguntar para onde você foi, quão longe chegou, e se algum dia eles realmente tiveram acesso a você. A rejeição só tem poder se parecer que você estava perseguindo algo. Então reescreva a história. Não para eles, mas para si mesmo. Você não foi rejeitado. Você se auto-excluiu de um jogo pequeno demais para você. Você permitiu que eles dissessem não porque estava observando o comportamento deles. Você lhes deu uma oportunidade de provar que tinham o discernimento para reconhecer o poder. Eles falharam. E nessa falha, eles te disseram tudo o que você precisava saber. Agora você desaparece e evolui. E é aqui que você vence. Rejeição é clareza. A maioria das pessoas vive na confusão, sem saber quem as respeita, quem as usa, quem as teme. Mas a rejeição corta essa névoa como uma lâmina. Agora você sabe quem é cego. Agora você sabe onde seu poder ainda não tem impacto. Então, o que você faz? Você refina sua vantagem. Você afia sua imagem. Você amplifica seu valor tão alto que as pessoas que antes te ignoraram agora têm que se explicar quando pronunciam seu nome. E da próxima vez que voltarem, e eles voltarão, você nem precisa rejeitá-los. Você já evoluiu para além do alcance deles. Isso é controle. Por isso, arme o seu retorno. O objetivo nunca é a vingança. A vingança é emocional. O poder maquiavélico é sempre calculado. Então você não tenta se vingar de ninguém. Você deixa o tempo cuidar disso para você. Você reaparece apenas quando sua presença cria desconforto. Quando o seu sucesso é tão visível que eles não podem evitá-lo. Quando a pessoa que te rejeitou agora te observa dominar o mesmo espaço ao qual eles achavam que você não pertencia. Você não diz nada. Não oferece despeito, nem sarcasmo, nem ego. Você oferece um simples olhar. Ou melhor, nenhum olhar. Porque agora, você não está tentando ser aceito. Você está definindo o padrão. Esse é o teste, o filtro, o fogo que te mostra o que precisa ser esfriado, o que precisa ser cortado e quem precisa ser deixado para trás. Então, lembre-se disto. Você não foi rejeitado. Você foi redirecionado para uma versão de si mesmo que não pede duas vezes, não se encolhe e não espera para ser escolhido. Agora, vá construir em silêncio e retorne como uma força que eles não podem rejeitar, mesmo que queiram. Você pegou a rejeição e a transformou em combustível. Chega de perseguir a aprovação. Agora você deixa as pessoas sentirem o custo de te perder. Você se tornou escasso, estratégico, silencioso. E eles notaram. Você parou de entrar em salas para ser aceito. Agora você as domina através da presença, postura e precisão. Você não fala mais para ser ouvido. Você fala como se ninguém pudesse se dar ao luxo de discordar. E acima de tudo, você reprogramou sua identidade. Você não é mais previsível. Você não é mais facilmente abalado. Você se tornou inalcançável, emocionalmente intocável. Eles não podem te provocar, não podem te tentar. Não podem te abalar porque agora você não pertence a ninguém. E isso te torna inesquecível. É isso que cria uma lenda, não o barulho, não a fama. Silêncio poderoso, clareza fria, consistência implacável. Você não precisa anunciar sua transformação. Eles a sentirão no seu andar, no seu tom, na sua ausência. Você se tornou o homem que as pessoas observam em silêncio. Aquele que costumava perseguir, agora é perseguido. Aquele que costumava pedir, agora decide. Aquele que não precisa mais de aprovação, porque se tornou o padrão. Então não. Isto não foi apenas sobre confiança. Foi sobre domínio. Mental, emocional, psicológico. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para mover as peças, para dobrar a sala, para assombrar a memória deles, mesmo em silêncio. Porque lendas não imploram, não se explicam. Elas existem, e o mundo se remodela ao redor delas. A jornada já começou. Não nas suas mãos, mas nas suas entranhas. O desconforto é o primeiro passo.
a lucidez a sua única bússola. As fórmulas estão mortas. O que vive é a sua coragem de ser um estranho no ninho, de sustentar o olhar onde os outros desviam. Se isso tocou sua fibra mais profunda, se despertou a fera que se esconde na gaiola, então, deixe sua marca. Comente abaixo. Eu sou o inabalável. Não por um algoritmo, mas como um pacto silencioso, um aceno para aqueles que, como você, escolheram o caminho sem volta. Aqui, não há lugar para mentiras convenientes, nem para a sedução do tudo vai ficar bem. Há apenas o estilhaço, o corte preciso que revela o que você precisa ver. A quebra é o caminho, o pensar profundo, a sua única arma, que a desprogramação seja sua aliada, que a visão subversiva te guie pelo labirinto, que o silêncio se torne seu maior grito e que das cinzas do seu antigo eu renasça algo indomável, algo que eles jamais poderão controlar.